Olá, que Deus abençoe a todos vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para gravar mais um vídeo dando continuidade ao estudo bíblico, ao estudo das Sagradas Escrituras, né, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E estamos fazendo o estudo do livro de Romanos. Então você pode abrir agora a sua Bíblia. É muito importante que você tenha a Bíblia aberta, a palavra de Deus aberta, né? Porque ela é o nosso guia, né? Então nós não somos guiados por um guru, por um pastor, por um bispo, por uma denominação, por uma igreja, por uma religião ou por algum homem, ou por alguma doutrina, ou por alguma filosofia. Não, o cristão, ele é guiado pela palavra de Deus. Por isso devemos escudrinhar, estudar a Bíblia diariamente, conhecer muito bem a palavra de Deus, para não sermos enganados e também para que nós venhamos a ter uma atitude correta diante de Deus, né? O nosso Senhor, o nosso Salvador. Por isso é importante o estudo bíblico. Ler, conhecer a palavra de Deus. Estamos fazendo o estudo de Romanos, hoje vamos para o capítulo 2, né? Para o capítulo 2. Abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 2, versículo 1. Mas antes de começar a leitura do texto sagrado, vamos fazer a oração para pedir ao Espírito Santo que nos ilumine e nos faça entender a sua palavra e nos dê entendimento da sua palavra, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos, te glorificamos e te exaltamos e pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, que são muitos, porque somos pecadores, meu Pai. Se não fosse a tua graça, a tua misericórdia, nós estaríamos condenados. Mas pela fé somos justificados. Senhor, receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. Senhor, que através da leitura da tua palavra, o Senhor venha nos renovar, nos fortalecer, o Senhor venha nos edificar e nos encher mais e mais do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Tudo bem? Então, agora sim podemos iniciar a leitura do texto sagrado. Romanos capítulo 2 diz assim: o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele disse: por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é seguro a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mais faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal,
ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Bom, antes de continuar lendo, vamos pegar esses primeiros versículos aqui, que é muito forte, né? A gente tem que refletir no que está escrito aqui. Ele diz assim, versículo 1 novamente. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, e não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Isso aqui, meu amigo e minha amiga, é muito forte. Temos que tomar cuidado, né, em julgar as pessoas. Por isso Jesus ele disse, não julgueis para que não sejais julgados, ou seja, muitas vezes podemos cometer o erro de julgar as pessoas, de apontar o dedo, de ver a falha dela e de condená-la até mesmo. E muitas vezes nós também cometemos erros, pecados, falhas, e muitas vezes os mesmos erros e as mesmas falhas que condenamos nas outras pessoas. Então, a nossa consciência, ela deve pesar nesse momento, né? Devemos aproveitar a consciência que Deus nos ha dado, o Espírito Santo que Deus nos ha dado. Quando nós erramos, quando nós pecamos, quando falhamos, quando falamos alguma coisa ou fazemos algo que não agrada a Deus, nós temos que imediatamente nos arrepender. Nos arrepender e abandonar aquela prática, aquele erro, aquele pecado. Ou seja, em vez de estar julgando as pessoas, os erros delas, em vez de criticá-las, devemos orar por elas. E com amor, se for possível, né, com amor, avisá-las do seu erro, ajudá-las a melhorar, por que não? Mas sempre devemos pedir ao Espírito Santo que ilumine e nos faça ver os nossos próprios erros, as nossas próprias falhas e corrigi-las. Ou seja, devemos melhorar a cada dia, né? Por isso, Paulo ele fala aqui, né? Muitas vezes você julga os outros e comete o mesmo que eles estão cometendo. Isso aqui é forte, né? Não podemos ser hipócritas, né? Isso é uma hipocrisia, né? Julgar alguém e cometer o mesmo erro, né? Então, ao invés de julgar as pessoas, vamos julgar a nós mesmos, né? É isso que ele está explicando aqui. Cuidado no julgar, né? Cuidado no apontar o dedo. Sendo que todos nós temos também falhas, né? No versículo 2, ele diz: bem sabemos que o juiz de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Quer dizer, o juízo de Deus. Isso é uma coisa que pouco se fala nos dias atuais, pouco se fala nas igrejas evangélicas, cristãs ou católicas. Pouco se fala do juízo de Deus. Você observa que hoje em dia os pregadores falam muito de milagre, falam muito de conquista, de vitória, de bênçãos, do amor de Deus, da graça de Deus, mas não falam do juízo de Deus. Sim, o juízo de Deus virá. Vai chegar um dia que quando o Senhor Jesus venha novamente, depois do milênio, depois dos 1000 anos de paz que vai haver nesse mundo, depois do Apocalipse. A Bíblia fala no mesmo livro de Apocalipse, né, que Deus sentará no seu trono branco, no seu trono de justiça e vai julgar ali aqueles que não creram no Senhor Jesus, aqueles que não se arrependeram, aqueles que tiveram oportunidade, conheceram a palavra de Deus, pela sua própria consciência foram avisados,
mas não se arrependeram, não abandonaram o pecado, não buscaram viver uma vida reta diante de Deus, não aceitaram Jesus. Então essas pessoas vão ser julgadas e serão condenadas ao lago de fogo e enxofre. A Bíblia fala que o final das almas perdidas, né, será passar toda a eternidade num lugar de tormento, de sofrimento eterno, que a Bíblia chama de lago de fogo e de enxofre. Isso está escrito lá no livro de Apocalipse. Hoje as pessoas que morrem sem Jesus já vão para o inferno, que já é um lugar de castigo, de tormento, de choro, de crujir de dentes, né? de ranger de dentes, de tormento. Mas a Bíblia fala que o inferno ainda não é o pior lugar. Existe um lugar pior que o inferno, porque todo o inferno, depois do juízo de Deus, será lançado no lago de fogo e de enxofre. Então não podemos viver assim, como se não tivesse um juízo. Haverá um juízo, haverá um julgamento. E só há uma maneira de nós sermos livres, salvos desse julgamento, que é o arrependimento, que é abandonar o pecado, que é crer no Senhor Jesus, aceitar o que Ele fez na cruz por nós. Quando aceitamos o que Ele fez na cruz por nós, então somos perdoados, somos lavados dos nossos pecados, somos justificados por Deus e no dia do juízo, então, não seremos julgados, não seremos condenados, mas, ao contrário, vamos entrar no reino celestial, no gozo celestial de Deus por toda a eternidade. Vamos estar na presença de Deus por toda a eternidade, naquilo que Ele tem preparado para nós. Então, essa é a raiz do Evangelho, meu amigo. Temos que saber que haverá um dia de juízo. E só há uma maneira de escapar desse juízo, dessa condenação, que é através do Senhor Jesus. Não é religião, não é igreja, não é pastor, não é ninguém. Não são boas obras, tá? Mas é através de Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se você quer a salvação, você quer ser livre do juízo de Deus, então aceite a Jesus agora, antes da morte, antes que seja tarde, porque depois da morte já não tem mais como o fazer. Temos que é uma decisão que devemos tomar agora. Se o Espírito Santo está tocando, então faça agora, tá bom? Por isso ele diz aqui, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus. Quer dizer, não basta a pessoa ser religiosa, pode ter um título de bispo, de pastor, de cristão, de evangélico. Você pode dizer que é adventista, testigo de Jeová, testemunho de Jeová, mormon, católico, evangélico. Você pode vestir a roupa que você quiser, o título que você quiser. Nada disso poderá te livrar do juízo de Deus. Porque ser religioso não salva. Por que adianta ser religioso e praticar as obras das quais Deus condena? Então Deus não vai perguntar de que religião você é, ou qual culto que você participou, mas Ele vai julgar de acordo com as obras. Por isso ele fala aqui, né, no versículo 3, e você que condena os que praticam tais coisas, porque a pessoa fala assim, eu sou religioso, e fulano é pecador, e fulano isso, fulano aquilo, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Quer dizer, Deus vê o interior, né? Deus vê os nossos pensamentos, Deus nos conhece. A gente pode mostrar uma aparência dentro da igreja, fora da igreja, para a família, para os amigos, uma aparência religiosa, uma aparência de santidade, mas
Deus vê quando estamos sós, Deus vê quando o que pensamos, o que falamos, e é nessa categoria que seremos julgados por Deus, tá bom? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus? Então tem pessoas que brincam, né, com a tolerância, com a bondade, e falam assim, não, Deus é amor, Deus é misericordioso, ele não vai me condenar por isso, ele não vai me condenar por aquilo, né? E aí a pessoa não se arrepende, ela continua fazendo o erro. Então, presta atenção aqui nesse versículo. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância, da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Quer dizer, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, não é para que você ou eu continuemos na prática do pecado, não. O amor de Deus, a bondade de Deus, a tolerância de Deus, a paciência de Deus, a benignidade de Deus é para que nós venhamos nos arrepender. Ou seja, ele nos está dando a chance, ó, eu te amo, eu estou tendo paciência, eu estou sendo tolerante com você, mas se arrependa, porque se você não se arrepender, essa paciência, essa tolerância tem limites, tá bom? Tem limites. Depois da morte, se a pessoa morrer sem se arrepender, então não haverá salvação para essa pessoa. Então não brinque, o que o apóstolo está falando aqui é o seguinte, não brinque com a bondade de Deus, com a tolerância de Deus, com a paciência de Deus. Não pense que isso vai te salvar. Ao contrário, isso é para produzir em nós um arrependimento. Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira, da revelação do justo juiz de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, não podemos ser teimosos, endurecer o coração. O coração impenitente é aquela pessoa que mesmo conhecendo a verdade não se arrepende. Então essa pessoa está acumulando contra ela mesma a ira de Deus, ou seja, o julgamento, o juízo de Deus para essa pessoa será mais forte, né? Será mais forte. Aquela palavra, quanto mais conhecemos, mais forte será, né, a cobrança. Aquele ditado, quanto mais é dado, mais é cobrado, né? Tá bom? Então, não significa que temos que ter boas obras para ser salvo. Não são as nossas obras que nos salvam, é as obras de Jesus que nos salvam. Mas quando cremos no Senhor Jesus, quando aceitamos a Jesus, nós nos arrependemos e deixamos as obras más e passamos a ter as obras boas, ou seja, as minhas obras não vão me salvar, as minhas obras boas não vão me salvar. O que me salva é o sacrifício de Jesus na cruz. Mas as minhas boas obras demonstram que eu estou salvo. O que caracteriza que a pessoa está salva ou não está salva? As obras. As obras dela, as atitudes dela. Se as obras dela são boas, significa que ela está salva. Agora, se as obras delas são más, então significa que ela não se arrependeu, não nasceu de novo, não foi redimida. Então, essas obras más comprova que ela não está salva, né? É aquela palavra que Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Se os frutos são bons, a árvore é boa. Se os frutos são maus, a árvore é má. Os frutos simplesmente demonstram aquilo que está dentro de cada um de nós. No versículo 7 ele diz, a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade.
mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Em outras palavras, ele está falando aqui que aqueles que buscam fazer o bem vão ter a vida eterna, a salvação eterna. A salvação eterna. Mas os egoístas, ou seja, aqueles que só pensam em si mesmo, em satisfazer os seus próprios desejos, não andam ou buscam andar de acordo com a palavra de Deus, mas vivem na injustiça, esses vão receber a ira de Deus, o inferno, o lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Versículo 9. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, o judeu primeiro e também o grego. Olha só essa palavra, hein? Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal. Quer dizer, isso acontece agora, né? Aquela palavra, o que plantamos, colhemos e vamos colher por toda a eternidade. Não se esqueça que todos nós somos eternos. O corpo perece, mas a alma é eterna. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, o judeu primeiro e também o grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Quer dizer, pode ser judeu, pode ser grego. Pode ser conhecedor da palavra ou não conhecedor da palavra. Todos serão julgados. Deus, na sua infinita sabedoria, saberá julgar um por um. Né? Isso é uma coisa que também está escrito lá no Apocalipse, que um por um será julgado. Ninguém será injustiçado. No dia do juízo final, a nossa vida será passada, toda a nossa vida será passada como um filme. Tudo que falamos, pensamos ou deixamos de fazer, tudo será colocado como provas contra nós mesmos, como em um tribunal, né? Antes da pessoa ser condenada, ela é julgada, é colocada diante do juiz todas as provas para condenar aquela pessoa. E ela não poderá dizer que é inocente, porque ali estarão as provas. E o Deus que nós servimos é um justo juiz. E saberá salvar aqueles que creem e saberá condenar aqueles que não creem. Então, isso tem que estar bem claro para nós, porque isso é o que está escrito aqui na palavra de Deus, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ou seja, não importa se você é filho de pastor, se você é cristão, se você é religioso, ou se você diz que é ateu, pode ser quem for, todos serão julgados. Assim, no versículo 12 diz assim: assim todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem, por natureza, o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles. Olha só essa palavra, o que é confirmado, marca aí o versículo 15, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas,
de acordo com o meu evangelho. O que o Espírito Santo está falando aqui, meu amigo e minha amiga, é o seguinte: quanto mais nós conhecemos a lei de Deus, a lei moral de Deus, a palavra de Deus, mais temos obrigação de viver uma vida reta, né? Ou seja, se conhecemos a palavra de Deus e continuamos no pecado, continuamos a praticar o errado, mesmo conhecendo a verdade, então o julgamento para essa pessoa será mais duro, mais severo, mais pesado, porque ela conhece a verdade e continua praticando a mentira. Por outro lado, tem pessoas que dizem assim: ah, mas e aquelas pessoas que não conheceram a lei de Deus? E aquelas pessoas que não conheceram a palavra de Deus? Então seria injusto elas irem para o inferno se elas não conhecem? Não. Não é injusto, porque Deus, por mais que essas pessoas não conheceram a lei ou a palavra de Deus, por exemplo, tem lá uma tribo indígena na África ou em qualquer lugar do mundo, um país aonde não foi pregado o evangelho, ou uma cidade, ou uma aldeia. Então, como que essas pessoas serão julgadas? Elas serão julgadas pela sua própria consciência. Porque, veja bem, quando nós cometemos um erro, uma falha, a nossa consciência nos acusa, sim ou não? A nossa consciência, os nossos pensamentos, como Paulo fala aqui, ficam em conflito. Você imediatamente pensa assim: poxa, eu falei isso, não era para ter falado. Poxa, eu fiz isso, não era para ter feito. Pois esses pensamentos não são corretos. Então, fica aquele conflito na pessoa, né? A consciência dela fica pesada. Então, ela sabe o que é certo e o que é errado. Então, no dia do julgamento, por mais que ela diga: eu não conhecia a verdade, mas Deus vai falar para ela: mas você teve consciência do que é certo e do que é errado. Então, será julgada pela sua consciência. É o que está escrito aqui no versículo 15. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes o defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo das pessoas, de acordo com o meu evangelho. Então, para Deus não existe segredo, né? Jesus tem os olhos como chama de fogo. Ele sabe tudo sobre nós. O que ninguém sabe, o que temos vergonha de demonstrar às pessoas, Deus, ele sabe. E até os nossos segredos mais guardados serão trazidos à baila no dia do juízo. Então, talvez você se pergunte: então quem pode ser salvo, né? Todos somos devedores, todos somos pecadores, todos somos falhos. É por isso que temos que buscar a Cristo. É por isso que temos que se apoiar em Jesus, entregar-nos a Ele a nossa vida de corpo, de alma e de espírito. Porque só através do sangue de Jesus é que podemos ser salvos. Somente através da misericórdia dele. E quanto mais buscamos a graça de Deus, a misericórdia de Deus, mais nos arrependemos, mais corrigimos a nossa vida. E ele, no dia do juízo, será o nosso advogado. E quando alguém queira apontar os nossos erros, nossos pecados, nossas falhas, Jesus vai dizer: mas eu morri por ele, ele creu em mim. Então essa pessoa será salva, será justificada, não por suas boas obras, mas pelas obras do Senhor Jesus. Essa é a raiz, né, do Evangelho. Aí, no versículo 17, ele diz assim: mas se você diz que é judeu
confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a verdade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensato, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não deve roubar, rouba. Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera. Você que detesta ídolos, rouba os templos. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Em outras palavras, Deus está falando aqui que o religioso pode ser judeu, pode ser cristão, pode ser quem for. Não adianta nada você querer ser um mestre, um pastor, um pregador, um instrutor para outras pessoas e não se corrija você mesmo. Antes de ser pastor para outros, devemos ser pastor para nós mesmos. Antes de querer guiar a outro, devemos guiar a nós mesmos. Antes de apontar o dedo para os outros, devemos apontar o dedo para nós mesmos. É exatamente isso que ele está falando aqui. Versículo 25 diz, a circuncisão, eu já falei em outros vídeos o que significa circuncisão, né? Era o que os judeus faziam. Cortavam a pele do prepúcio, do órgão sexual masculino, como uma marca que eram propriedades de Deus, né? Que tinham um pacto com Deus. Aí ele fala que a circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a circuncisão já se tornou incircuncisão. Ele está falando o seguinte, não adianta você ser judeu, não adianta você guardar o sábado, você ser circuncidado, se você não se arrepende. Se você não busca ser aquela pessoa que Deus quer que você seja. Né? Então não é a aparência exterior, não é o físico, né, que nos salva, mas é o nosso interior, o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa vida com Deus. Portanto, versículo 26, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você que, embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Portanto, não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos seres humanos, mas de Deus. Quer dizer, não é a letra, não é a lei, não é a circuncisão, não são as atitudes religiosas que vão nos salvar, mas é ser direcionados ou guiados pelo Espírito Santo e dia a dia buscar obedecer à palavra de Deus. Então não é o exterior, o lugar que frequentamos, que nos salva, mas é a nossa intimidade com Deus, nosso relacionamento com Deus, a nossa fidelidade para com Deus. Tá? Então, não se preocupe em agradar homens, não se preocupe em demonstrar aos homens, mas se preocupe em agradar unicamente e exclusivamente a Deus, tá bom? Então concluímos aqui a leitura, o estudo, a meditação do capítulo 2 de Romanos. Se você não viu os outros vídeos, é importante que você veja no meu canal, se inscreva no meu canal e busque ali a playlist
do livro de Romanos. Ali você vai encontrar os primeiros vídeos, né? O estudo do capítulo 1. Hoje estudamos o capítulo 2. Veja todos, vai acompanhando como uma série. Para você entender um filme, você tem que pegar do começo, né? Para você entender uma série, você tem que assistir todos os capítulos da série. Assim também, se você quer conhecer melhor a palavra de Deus, então veja todos os vídeos. 1, 2, 3, 4. Vai acompanhando como uma série. E não deixe de ler a tua palavra, a Bíblia. E o Espírito Santo vai te iluminar a cada dia, tá bom? No meu canal temos o estudo do Evangelho de João completo já. Temos o estudo do livro de Gálatas, muito forte. E agora já começamos esse do livro de Romanos. Se inscreva no canal. Se você puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas nas suas redes sociais. Manda por WhatsApp, manda por, enfim, pelo Facebook, enfim, como você puder, para que outras pessoas também conheçam a verdade, as Sagradas Escrituras. Tá bom? Então tá certo. Que Deus abençoe a vocês e até o próximo vídeo.